Amém? Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. E hoje eu vou iniciando essa parte da aula, substituindo o irmão Gilvan, que está em viagem, para o Rio Grande do Sul. Já viajou, já se encontra lá. Vamos continuar orando pela sua estadia e pelo seu retorno nos próximos dias. Amém? Aproveitando hoje, nós vamos ter uma palestra aí, vou ver o que é que Deus tem preparado para que nós possamos aprender mais da sua palavra nesta tarde. Eu creio que todos estão felizes por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Nossas irmãs estão ali em reunião, por conta disso, a ausência delas, mas nós vamos, de qualquer forma, iniciar esse período desse estudo. Louvado seja Deus! Nós vamos abrir aqui a Bíblia, irmãos, em Gênesis, se você puder ficar de pé. Vamos fazer uma leitura aqui no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até ao 28. Talvez seja um livro muito difícil para encontrar na Bíblia, então vou perguntar, quem encontrou, diga amém. Amém. Primeiro livro da Bíblia, não tem como errar, né, irmão Nivaldo? Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a seguir. Vamos ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Vamos orar, irmão, fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais esta rica oportunidade de estarmos na tua casa para aprendermos mais, Senhor, da tua palavra, para louvar o teu santo nome, para te engrandecer, Pai, e derramar sobre ti, derramar na tua presença aos teus pés todo o nosso ser, nos quebrantarmos e confessarmos que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, digno de honra, de glória e de louvor. E também para te confessar todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, e que o Senhor derrame mais uma vez sobre nós, nesta tarde e noite, uma gota do teu precioso sangue, para que possamos, Pai, ser abençoados nesta tarde. Pedimos ao Senhor que dirija este trabalho, Senhor, desde este momento, na primeira oração, no início deste trabalho, desta tarde e noite, rogamos pela tua presença, a tua gloriosa presença entre nós, para nos abençoar. Que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade, Senhor, para dirigir este culto, desde o início, desde o momento em que está sendo realizada aquela reunião das irmãs, este início agora, Pai, do aprendizado da tua palavra, o período dos louvores e da ministração da tua palavra pelo pregador nesta noite. Rogamos também para que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor, onde ele estiver, que o Senhor esteja com ele, operando os teus milagres e maravilhas, para que os nossos irmãos ali em Brasília e Confins também sejam abençoados, Pai, por este ministério. Em nome de Jesus, toma controle, Senhor, da vida de cada um que entrar por estas portas, cada pessoa que
que entrar, Senhor, neste ambiente, possa sentir a presença de Deus neste lugar e que nenhum poder das trevas prevaleça, Senhor, contra os teus filhos e que toda força contrária, Senhor, a este trabalho seja neutralizada pelo poder do nome de Jesus e que haja cura neste ambiente, que haja libertação, Senhor, que aquele que entrar nesta casa opresso possa sair daqui liberto, regozijando e cheio do Espírito Santo, Pai. E que as portas possam se abrir e que o Espírito Santo possa vir sobre cada um de nós nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Nos colocamos em Tuas mãos e te pedimos, Pai, aceita a nossa oração, a nossa gratidão, e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis entrar, irmãos, podem se assentar, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu não quero entrar exatamente no nosso assunto nessa tarde, né? Haja vista que as irmãs estão ali concluindo, eu gostaria de tratar desse assunto com a igreja, com um pouco mais de irmãos, para que a gente possa ter um esclarecimento melhor sobre aquilo que nós aprendemos com o mensageiro da sétima era. Amém? Então, conforme nós lemos aqui, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Peço que você tome atenção, né? Eu sei que esse momento é o momento da tarde, bate aquele sono. Também eu estou falando aqui também para ajudar os nossos irmãos aí que estão ajustando o som. Aí, voltando aqui, a gente almoça, barriga cheia, se senta e bate aquela sonolência. Eu mesmo cochilo algumas vezes aqui quando o irmão Gilvan está palestrando. E é aquela luta, né, contra o sono. Mas se você puder se manter aí com os olhos abertos, que eu acredito que cada versículo que a gente aprende a mais da palavra de Deus é um enriquecimento que fortalece ainda mais as nossas almas. Amém? A palavra diz que o conhecimento liberta. A palavra diz também, o Senhor falando, né, Ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então você percebe logo que o conhecimento da palavra de Deus, ela traz vida. É isso? Que a palavra ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão das juntas e medulas da alma e do espírito, né? Ela é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Então essa aqui é a palavra de Deus. Amém? Então, conforme nós lemos, criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Irmãos, nós aprendemos o seguinte na palavra de Deus. Já iniciando essa palestra, no primeiro livro da Bíblia, mostrando que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Amém? Primeiro, Deus criou o homem o homem foi criado em 2 etapas. A etapa espiritual e, em seguida, a parte física. Deus criou o homem à sua imagem em espírito, porque Deus é um espírito. E se Deus é um espírito invisível. Então Ele também criou o homem à sua imagem invisível. Glória a Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Ele criou o homem à sua imagem invisível, ou seja, criou o homem espírito. E na segunda etapa da criação, nós encontramos que Deus pegou esse espírito e colocou dentro de um corpo, como força de expressão, como uma expressão linguística. Ele pegou um monte de barro, como se fosse fazer imagine você pegando do barro e criando ali um bonequinho, formato, cabeça, 2 braços, 2 pernas, e Deus colocou aquele espírito que Ele havia criado dentro daquele corpo. Amém? Porque o homem foi tirado do pó da terra. Então aquela imagem que Ele havia criado, a sua imagem, agora Ele coloca dentro de um corpo. Então essa imagem física, ela não é a imagem de Deus, porque a imagem de Deus é a parte espiritual, é a parte interior do nosso corpo. Amém? Essa parte externa, ela é a imagem do homem terreno.
Vocês estão entendendo? Pois bem, criou Deus o homem à sua imagem, um espírito, pegou esse espírito e colocou dentro de um corpo. Agora esse corpo já não é mais a imagem de Deus, mas é a imagem terrena. Esse corpo ele foi criado à imagem animal. Por isso que a ciência diz que o homem faz parte do reino animal. Não é assim que nós aprendemos na escola? Faz parte do reino animal porque este corpo ele foi tirado da imagem dos animais. Somos semelhantes em alguma parte do nosso corpo, a mão, o formato, a postura, a de um chimpanzé. Também a do urso, né? O pé, o pulmão, ou seja, foi tirado dos animais para que o homem fosse criado. Amém? Então, essa imagem física não é a imagem de Deus. Porém, este homem que Deus criou e colocou dentro de um corpo, passou-lhe as coordenadas, as ordens, e este homem desobedeceu às ordens de Deus, às coordenadas de Deus. Ele desobedeceu quando Deus disse: você pode comer de todo o fruto que há no jardim do Éden. Todos os frutos das árvores do jardim que existem, você pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. E o homem desobedeceu essa ordem e ele caiu em transgressão. Desobedeceu e a morte veio. Naquele momento já houve uma morte. Você pode dizer assim: não, irmão, Adão e Eva, eles continuaram vivendo, mesmo que de uma forma bem diferente, enfrentando agora as consequências da queda do pecado, mas eles continuaram vivos. Não, eles já morreram naquele momento, porque ao se separar de Deus, quando nós desobedecemos uma ordem, quando nós desobedecemos um mandamento de Deus, nós nos afastamos de Deus. E o afastamento de Deus não é outra coisa senão a morte. Todo homem distante de Deus, ele está morto. Por isso que a palavra diz: levanta-te, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Isso quer dizer que todos aqueles que estão distantes de Deus, eles estão mortos. Então a morte veio sobre Adão e Eva, conforme Deus havia dito. Amém? Vocês estão entendendo até aí? Porém, o nosso Deus Criador, riquíssimo em misericórdia, Ele não permitiu que o seu Filho permanecesse caído, mesmo desobedecendo as suas ordens. Você precisa entender que nós, como filhos de Deus, ainda que nós erremos, ainda que nós venhamos a transgredir os seus mandamentos, Ele não nos abandona, desde que nós nos levantemos e reconheçamos que nós caímos e confessemos os nossos pecados. Amém? Ele nunca nos abandona. Portanto, se em algum momento eu, você, nós cairmos em transgressão, nunca venhamos dar ouvidos à voz do diabo de falar para nós que nós não somos predestinados, que nós não somos filhos de Deus e que não temos o direito de receber o perdão da parte de Deus. Mas a palavra nos mostra que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele não abandonou o homem e lhe concedeu uma nova chance para voltar ao estado original. Amém? Então, de que forma que Deus deu essa segunda chance para o homem? Qual foi o canal, qual foi o trabalhar de Deus para resgatá-lo do pecado e da morte? Este homem que Ele criou à sua imagem e semelhança, colocou dentro de um corpo, e este corpo já não é mais a imagem de Deus. Eu já falei isso, estou repetindo. E agora o que é que Ele faz? Este Deus Espírito, Ele se faz a imagem do homem para poder trazê-lo de volta ao seu estado original. Isso está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, versículo 14. No princípio era o Verbo, versículo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, ou seja, este Deus agora se fez a imagem do homem para mostrar para ele o caminho de volta para a eternidade. Amém, irmãos? Está dando para entender essa linha de raciocínio? Então, para resumir essa primeira parte,
Deus criou o homem à sua imagem e espírito, deu uma ordem ao homem, o homem desobedeceu, caiu. Este homem que ele já havia colocado dentro de um corpo, o homem caiu. Agora ele, para resgatar o homem de volta ao seu estado original, ele se faz a imagem do homem. De que forma? Encarnando em um corpo chamado Jesus Cristo. Ele não enviou uma segunda pessoa, ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Sabemos que Isaías disse que uma virgem haveria de nascer, e o nome do filho deste que haveria de nascer de uma virgem seria Emanuel, que quer dizer segunda pessoa da Trindade. Não, que quer dizer Deus conosco. Então este Emanuel que nasceu de Maria foi Deus se fazendo carne, a imagem do homem, para poder pegar em sua mão e o conduzir de volta à eternidade. Se humanizando, perfeitamente. Amém, irmãos? Entendemos essa primeira parte? Então, fechando aí essa primeira parte. Fechando essa primeira parte agora, Deus nos ensina o caminho de volta para a eternidade. Porque Ele não abandonou os seus filhos, assim como Ele fez com Adão, Ele está fazendo com cada um de nós. Ele se faz homem para pegar nossa mão e nos levar de volta. De que forma? Nos mostrando o caminho de volta para a eternidade. Amém? Então, o homem caiu, o homem morreu e ele precisa renascer. Esse homem tem que voltar à vida. E ele vem em sua palavra e diz assim, São João capítulo 3, aquela conversa com Nicodemos, e Nicodemos vai até ele e diz assim, mas Senhor, como que é? Sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, ou seja, ele sabia o que era Jesus. E ele agora queria saber que caminho era esse de volta. E Jesus disse, olha Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E ele disse, e Nicodemos disse, mas como pode ser isso um homem nascer de novo, sendo velho? Vocês conhecem bem essa escritura. E ele falou assim, olha Nicodemos, eu estou te falando de coisas naturais e tu não entende, imagina se eu entrar nos mistérios. Imagina se eu falar contigo das coisas espirituais. Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Amém? Então, que nascimento é esse? Presta atenção numa coisa. Todos nós somos filhos de Deus. Amém? Porque Ele nos criou a sua imagem. Mas por que agora em Nicodemos ele está dizendo agora, você vai ter que nascer de novo, mas ele não já nos havia criado? Sim, agora nascer da água e do Espírito. Porque este homem que foi criado à imagem de Deus, o pecado o afastou de Deus. O pecado quebrou, o pecado destruiu, ele rompeu este elo entre Deus e o homem, foi cortado. Por isto que há uma necessidade de um novo nascimento. Não voltar para o ventre da mamãe, como perguntou Nicodemos, não mais nascer da água e do Espírito. Um novo nascimento, para voltarmos à imagem de Deus, para voltarmos àquele jardim do Éden, é necessário que nós venhamos nascer de novo da água e do Espírito. Amém? Agora veja bem, nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água e do Espírito? O que é? Veja que eu estou falando para vocês que Jesus veio nos ensinar o caminho de volta para a eternidade. E para isso nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito. E a palavra diz em Romanos capítulo 6, ela diz assim, que nós que fomos batizados, me deixa abrir aqui Romanos capítulo 6, se você quiser também abrir a sua Bíblia para que nós possamos ler aqui, ficar melhor para afirmar mais o nosso entendimento. Olha, capítulo 6, versículo 4 de Romanos. A palavra diz assim, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Presta atenção, nascimento da água. Nascimento da água está aqui, ó. Fomos batizados em Jesus Cristo
pelo batismo na morte. Não é assim? Versículo 3, lê comigo aí, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que, versículo 4 agora, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Mas eu quero frisar aqui, ó, fomos batizados, tá? Fomos sepultados, versículo 4, pelo batismo. Tanto o versículo 3 como o versículo 4 fala sobre batismo, nascer da água. Então, esse nascimento da água é através do batismo. Quando nós fomos levados às águas para sermos batizados, invocando o nome de quem? Está aqui, ó, versículo 4, não é? O nome de, versículo 3, batizados em Jesus Cristo. Isto é mais uma prova de que o batismo correto é em nome de Jesus Cristo, porque tudo quanto fizerdes por obras ou por palavras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para se expulsar um demônio é em nome de Jesus, para curar um enfermo é em nome de Jesus, para acalmar a tempestade é em nome de Jesus, e para o batismo não é também em nome de Jesus? Então, esta é a única forma do nascimento pela água, né? Nascer da água e do Espírito, da água pelo batismo, sepultado. Por que o batismo tem que ser com o corpo debaixo d'água e não com um pouquinho de água na cabeça, mas submerso, sepultamento. Ninguém sepulta um defunto com um pouquinho de terra na cabeça, tem que mergulhar debaixo da terra. Assim são aqueles que são batizados em Jesus Cristo, eles são batizados submersos, imersos na água por completo. Amém? Então, batismo, nascimento da água e Espírito. Presta atenção, aquele que não nascer da água e do Espírito, nós já mostramos o nascimento da água, que é através do batismo nas águas. Amém? A palavra mostrou aqui, não é? Fomos sepultados com ele. Aquele velho homem foi sepultado, morreu. Agora precisa de um novo nascimento em espírito, porque o velho homem que caiu não consegue mais voltar ao seu estado de origem, ao seu estado de pureza, ao jardim do Éden, ao paraíso, se ele não nascer de novo. Foi sepultado, agora precisa nascer do Espírito. E como que é o nascimento do Espírito, já que nós entendemos aí essa parte do nascimento pela água? Vocês estão entendendo, irmãos? Diga amém. Amém. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Eu fico repetindo assim porque eu tenho uma impressão de que, não que vocês não entendam, mas eu acho que às vezes eu falo e as pessoas não entendem, por isso que eu fico perguntando. Então não é com vocês, é comigo, tá? Talvez você pense assim, será que o irmão não está sabendo? Será que o irmão não percebe que eu estou ouvindo? Não, eu fico duvidando de mim mesmo. Será que a minha explicação está sendo clara? Por isso que eu sempre pergunto, vocês entenderam? Mas diga amém se você entendeu. Então, graças a Deus. Então, agora o nascimento do Espírito. Como que é o nascimento do Espírito? Como que é agora o nascimento do Espírito? O Senhor Jesus disse assim, ó: se as minhas palavras estiverem em mim, se as minhas palavras, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que eu quiser. Então, nascimento do Espírito, nós já entendemos que é a palavra se fazendo carne em nós mesmos. Amém? Esta palavra se encarnando em nós. É esta palavra se encarnando em nós. Nascimento do Espírito é esta palavra se encarnando em nós. Louvado seja Deus. Amém. Então, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pronto, de sorte que fomos sepultados com Cristo e renascemos com Cristo, né? Através da água e através do Espírito. Agora a palavra diz assim, olha, quando eu citei aqui já esse versículo, quando disse assim, ó,
Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Só tem uma forma de levantar um homem da mordidão, do pecado, da incredulidade e da cegueira. É quando ele recebe essa palavra, o nome de Jesus em sua vida. Este verbo que se fez carne, ele precisa ser invocado em tua vida para que você possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora eu vou encerrando esse tópico aqui, porque na verdade eu falei essa primeira parte, não era a minha intenção. Falei para vocês se eu gostaria que as irmãs estivessem aqui, para que a gente tivesse um número maior, mas agora eu vou entrar nesses últimos minutos, porque eu sei que eu não vou concluir, mas no próximo domingo nós vamos dar continuidade a isso aqui, que é muito maravilhoso, amém? Olha só, eu sei que existem muitas dúvidas, como eu tenho dúvidas a respeito de algumas passagens bíblicas. Nem todas as dúvidas que nós temos a respeito da palavra se tem a resposta. Você pode ter uma dúvida com relação a uma determinada passagem da Bíblia, correr ao seu pastor e ele não ter a resposta para te dar. Porque não há um homem na terra que tenha todo o conhecimento pleno da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Até nos dias do próprio profeta, fizeram perguntas para ele, ele foi sincero em responder e dizer, eu não sei. Ele não inventou, ele não criou uma resposta, ele simplesmente disse, eu não sei. Amém? Mas a palavra, por outro lado, ela diz assim, olha, que as coisas reveladas, elas pertencem aos seus filhos. As coisas reveladas pertencem aos seus filhos, mas as encobertas, elas pertencem ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Então aquelas coisas que foram reveladas para nós, elas são suficientes para nos levar de volta à eternidade. Tudo aquilo que nós conhecemos a respeito da palavra de Deus, tudo aquilo que nós aprendemos, foi o que Deus nos mostrou, porque é suficiente para que nós possamos voltar à eternidade. Então existem algumas perguntas que são feitas, que eu tenho certeza que cada um de nós aqui nesta tarde, em algum momento, em alguma trajetória da nossa vida, nós já paramos para nos perguntar a nós mesmos ou alguém. São 4 perguntas que eu separei, que em algum ponto das nossas vidas, nós já paramos para perguntar a nós mesmos ou a alguém. E as perguntas são essas aqui, ó. De onde nós viemos? De onde nós viemos? Essa é a primeira. A segunda delas é, quem somos nós? A terceira, o que estamos fazendo aqui? E a quarta é, para onde vamos? Eu tenho certeza, talvez você não se lembre, mas aí, dentro do teu subconsciente, você já parou para fazer uma dessas perguntas alguma vez na tua vida. De onde viemos, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Amém? Então, de onde viemos? De onde viemos? Eu acabei de falar a respeito da criação, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Mas este Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, Ele não fez algo separado do que Ele é. Nós somos partículas de Deus. A palavra disse, deuses sois. Então nós somos deuses, com D minúsculo. Deus menor. Amém? Nós somos parte de Deus. É como você se dirigir até a praia, até o oceano, e tirar um balde, uma garrafa de água, da água do mar. As mesmas substâncias que tem naquela garrafa de água que você tirou são as mesmas que estão no mar. Amém? Então assim nós somos partes de Deus, a mesma essência. Agora Deus, existe a palavra eterno no dicionário da língua portuguesa. A palavra eterno no dicionário da língua portuguesa, que diz assim, ó, eterno é tudo aquilo que não tem fim. Pode pegar o seu dicionário que você tem aí, pesquisa na internet, coloca significado da palavra eterno. É tudo aquilo que não tem fim. A palavra eterno é algo que existe eternamente, é algo que não tem fim, é algo que nunca se acaba. Isso é o que diz o dicionário da língua portuguesa, o dicionário humano. Mas no dicionário da Bíblia, a palavra eterna ela tem um significado bem mais amplo. No significado da Bíblia, a palavra eterno não quer dizer apenas aquilo que não tem fim.
ela não se resume a isso, mas também aquilo que nunca teve princípio. A palavra eterno, na linguagem bíblica, quer dizer aquilo que nunca teve princípio e nunca terá fim. Então, quando o homem tenta estudar a grandeza de Deus, ele entra em parafusos, ele enlouquece, porque ele não consegue entender como é que um ser como Deus foi criado, de onde surgiu, como foi que ele apareceu, alguém criou, como que é isto eternidade, porque o homem não consegue. A mentalidade humana não é suficiente para entender a eternidade. Então, este é o nosso Deus eterno. Amém? Então, de onde viemos? Se nós viemos de Deus, nós também somos eternos em... Se Deus é eterno e Ele nos criou a sua imagem, nós também somos eternos em... Então, de onde nós viemos? Da eternidade. Amém? Está respondida essa pergunta para nós? Se alguma vez já veio na sua mente de onde nós viemos? O senhor já perguntou para o senhor mesmo, irmão Nivaldo? Já fez essa pergunta? E ainda escreveu, né? Pois bem, eu também já fiz essa pergunta muitas vezes, de onde viemos? Então, nesta tarde, nós descobrimos, se você não sabia, você está sabendo agora, e se você sabia, já enriqueceu o teu conhecimento. Nós viemos da eternidade. Se nós viemos de Deus, nós também somos eternos com Deus, amém? Porque Ele nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, Ele nos salvou, amém? Nos escolheu, nos elegeu. Então somos eleitos de Deus. Sim, sim. Muito bem. Amém. 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 Pois bem, é isso aí. Então, viemos da eternidade. Viemos de Deus. Agora, quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Se Deus nos criou a sua imagem, nós somos filhos de Deus. Se Ele nos criou, nós somos filhos daquele que nos criou. Amém? Eu já falei isso aqui, eu não quero nem para me tornar repetitivo, vou deixar para uma outra oportunidade, porque a gente se estende mais. Eu só estou resumindo, mas existem bem mais detalhes aqui dentro desses assuntos, para que a gente entenda melhor, para que se fixe na nossa alma. Porque o conhecimento daquilo que nós somos, de onde nós viemos, quando o véu, irmão, quando esse véu cair dos nossos olhos, e nós entendemos o quanto nós somos preciosos nas mãos de Deus, nós nunca, nem de longe o diabo consegue colocar na nossa mente o desejo de parar nessa caminhada. Nem de longe o diabo consegue soprar de que você devemos em algum momento parar nesta caminhada diante de grandes tribulações, diante de grandes problemas. O profeta disse que um eleito, ele não se escandaliza com nada. Nada faz o eleito parar desta caminhada. Ele pode, quem está na sua direita cair, quem está na sua esquerda, pode cair quem está dentro do seu convívio aqui, entre irmãos. Pode um parar na estrada, pode um desanimar, pode um se escambotar, pode um correr para ismo, pode um dizer que o profeta... Não interessa, não vai fazer você parar. Você pode passar por situações de presenciar escândalo dentro da igreja, do próprio ministério. Você pode passar por situações de ver o próprio líder sacerdotal cair em transgressão, mas nada faz o eleito parar, porque ele sabe quem ele é. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Porque ele sabe quem ele é. Então essas perguntas são muito importantes. É muito importante que nós tenhamos a resposta para nós mesmos dessa pergunta, porque em algum momento o diabo pode se aproveitar do nosso conhecimento limitado e nos colocar no canto da parede, para fazermos duvidar de quem nós somos e do que é a palavra de Deus. Então nós viemos da eternidade. Se Deus é eterno, se Deus é um ser que nem tem princípio e não tem fim, nós também não temos princípio e não temos fim. Agora você pergunta, irmão, se Deus criou o homem à sua imagem, então todo homem que está na terra, ele também é eterno.
Eu sou eterno, aquele que está lá fora é eterno, o incrédulo, o pecador, o zombador, o blasfemo também ele é incrédulo, ele também é eterno, porque se eu sou a imagem de Deus, ele também é, porque ele também tem espírito, como nós temos. Então qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença está aí, ó. A diferença está aí, ó. Porque tanto o salvo, tanto o trigo como o joio, todos os dois estavam na mente de Deus. A palavra disse desde Gênesis que haveria de se levantar um que morderia o calcanhar. Vocês lembram disso, né? Este te morderá o calcanhar. Não é isso? Não é, está escrito? Se referindo. Pois bem, então, desde o Gênesis, o Judas, o filho da perdição, ele já estava na mente de Deus. Ou será que fugiu do controle? Será que Deus não teve... Será que Deus perdeu o controle de que haveria um Caim? Nunca perdeu. Mas tem uma diferença. Olha só, São Mateus capítulo 21. A palavra diz assim, ó, que muitos chegarão e dirão assim para mim, mas Senhor, eu curei muitos enfermos em teu nome, operei tantos milagres. São Mateus capítulo 7, a partir do verso 20 a seguir. Tantas maravilhas eu fiz em teu nome. E ele olhará para este e vai dizer assim, olha, eu nunca vos conheci. Vocês estão entendendo a diferença do Filho de Deus para aquele que não é? Se aqueles que disse que operou milagres usando o nome de Jesus, que fez maravilhas, para estes, ele vai olhar e dizer assim, olha, eu nunca te conheci na vida, nunca vos conheci. Então, eles estavam lá no princípio, mas não no programa perfeito de Deus. Eles nunca foram eternos. Eles nunca foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nunca foram criados. Eles foram criados à imagem da serpente. Amém, irmãos? Então, nós somos feitos à imagem de Deus, viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. Louvado seja Deus. Então, quem somos nós? Nós somos filhos de Deus, fomos feitos à sua imagem. A terceira pergunta é, o que estamos fazendo aqui? Deixa eu ver se ainda está há tempo. O tempo já se extrapolou, irmãos, eu não tenho mais tempo. Mas nós vamos ficar aqui se Deus nos conceder uma oportunidade no domingo. Eu vou trazer esse assunto aqui, respondendo essas 4 perguntas, de uma forma mais detalhada, porque eu tenho certeza que isso vai ser de grande aprendizado e de grande fortalecimento para as nossas almas. Amém? Então, vamos ficar de pé, estou encerrando, vamos ficar de pé. Espero que vocês tenham sido abençoados nessa aula de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, vamos encerrar com uma oração, para que o irmão Ricardo possa dar continuidade a esse culto com os louvores. Amém? Fechemos os nossos olhos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, nesta tarde. Nós, mais uma vez, pedimos, permanece conosco, Senhor, pela tua graça e bondade. E no nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós com a tua infinita graça, bondade e misericórdia. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus.